Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um filme um pouquinho aleatório, tá? Já que tem que ter conteúdo, né? Nós temos que fazer conteúdo nesse canal. Vamos falar sobre Rango. Quem... Eu quero que alguém depois deixe os comentários quem nunca assistiu Rango, né? Rango, a história do camaleão que se encontra no deserto, que vai pro... que se perde no deserto da família. Tá? Faz um tempinho que eu não faço vídeo, que o último vídeo que eu acho que eu fiz foi das guerreiras do K-pop, se eu não me engano. Esse vídeo vai sair na segunda-feira. Toda vez que eu vou gravar é assim. Toda vez. Não tem um dia que eu não vá gravar e eles não me. Acho incrível. O Pingo também. Enfim. Rango. Rango começa e a gente vai acompanhar a história de um camaleão, né? E começa com o camaleão no cantinho dele, fazendo como se estivesse num filme, como se fosse um astro de cinema. Ele fazer cenas. Como só tem ele conversa com as outras coisas que tem no aquário dele, né? Que é um peixinho de plástico, uma árvore de plástico, um pedaço de uma boneca, né? E aí ele tá conversando, que ele quer ser um astro de cinema, não sei o que, atuação, que tá faltando alguma coisa no. Tá faltando alguma coisa ali no roteiro dele, tá faltando alguma coisa nessa história. Drama, suspense, tá faltando alguma coisa. Enquanto ele tá divagando, o carro da família que ele tava, né? O carro da família de humanos que ele tava, quase sofre um acidente e o aquário dele é jogado pra fora do carro pra cair, acaba caindo, quebrando e caindo no meio da estrada. Nisso ele acaba achando o motivo do acidente na estrada, né? Que é um tatu que tá tentando atravessar o outro lado. Ele vai, tenta ajudar o Tatu, daí até que ele lembra que ele tá no meio da estrada e ele é arremessado de um lado pro outro pelos carros que estão passando ali, pelo vento, pelos carros que estão passando. E ele acaba caindo daí na areia, no deserto lá. O Tatu fala que há algumas coisas para ele, fala que agora tinha muito o que fazer. E ele vendo, olhando ao redor, vendo que realmente não tinha o que fazer, que a estrada é muito perigosa para ele atravessar. E a família foi, já se foi. E ele vai ter que seguir pelo deserto. E o sol extremamente quente do deserto. Ele troca de pele umas 3 vezes por causa do sol quente. Obviamente, né? Porque a água seca muito rápido. Ele começa a vagar pelo deserto e acaba sendo atacado por uma águia que queria comer. Ele e outro bicho, um sapo que tava lá, começa a querer fugir. Ele consegue fugir, o sapo não. E daí ele vai e ele entra no meio de uma tubulação. É uma tubulação de água, de esgoto. E passa a noite lá até ser arremessado para fora por causa da água. E ele acaba encontrando a Feijão, que é uma outra lagarta. Que é um lagarto. Os gatinhos em cima da cama. É um lagarto, ela acaba meio que perguntando quem era ele, porque ele é um forasteiro ali. Ele fala que é só um viajante que tava só passando ali, acabou se perdendo. E a Feijão acaba levando ele pra cidade dela. Depois ela finge que não conhece ele, ela vai, se finge que não conhece ele, e deixa ele pra se virar ali na cidade como se fosse uma cidade de faroeste. Tem uma pegada bem faroeste esse desenho, por mais infantil que ele seja, tem uma pegada bem faroeste. E daí a Feijão vai falar com um trabalhador do banco, né, a doninha que trabalha no banco, pra ver por que eles estão sem água. E a Feijão tá com risco de perder as terras do pai dela. E o pai dela, aparentemente, foi o causador de um acidente que aconteceu nas minas aí por estar bêbado. A Feijão fala que não. Mas todo mundo diz que sim, todo mundo acredita que sim. E ela tá com perigo de perder as terras dela porque está sem água.
E no banco ela descobre que quase não tem água mais para a cidade. E isso o Rango acaba que ali ele no salto no Rango ainda, ele acaba entrando num bar, tentando se misturar, acaba entrando num bar. E o pessoal do bar, que nem típico faroeste, quando um forasteiro entra no bar, todo mundo fica em silêncio encarando ele. O senhorinho pergunta quem que ele é. E ele fala Rango. Eles me chamam Rango. E ele conta uma história que ele matou todos os irmãos, um grupo de 7 irmãos lá com apenas uma bala. Ele inventa toda essa história errada. E pra comprovar, parece que o azar e a sorte entram lado a lado com o Rango. Porque no mesmo momento que ele termina de contar a história dele, e ele vai pra rua, começa uma briga com um grupo lá, que normalmente cobra as pessoas, que daí eles vão pra rua, vão pra duelar. Aparece a mesma águia que tentou caçar ele no outro dia aparece. A águia persegue ele por toda a cidade. Com todo mundo observando. Psst, sai daí. Com todo mundo observando. A águia persegue ele por toda a cidade. Até ele pegar e conseguir derrubar, tipo, como se for uma caixa d'água nela. A caixa d'água tá cheia de pedrinha, de pedra e coisa, porque não tinha água. E ele mata a águia. Falcão, águia. Dá no mesmo. Dá no mesmo. E ali o pessoal intitula ele como um herói, não sei o quê, muito feroz, muito macho, não sei o quê. E levam ele e o prefeito quer conhecer ele. Ele vai até o prefeito que é uma tartaruga muito ardilosa. Ali eles conversam, tartaruga meio que deixa sugestivo quem tem controle da água, tem controle de tudo ali, já que todo mundo tá com sede, o prefeito tá ali, tem até uma reserva só pra ele ali, né? Que controla a água, controla tudo. E nisso o Rango é nomeado xerife da cidade. E a Feijão vai de atrás também, porque ajuda com as terras dela, né? E daí fica todo mundo assim, porque, né? A água quase não tem mais. E daí eles chega um dia que é pra todo mundo coletar água, né? Num grande tonel, todo mundo se reúne. E não tem água e eles acabam, e a Feijão acaba soltando, como é que vocês querem se nem no banco mais tem água. E nisso toda a população se revolta e vai pro banco. O Rango resolve dar um jeito na situação, que ele bebe água, ele vai explicando, fica bebendo água um tempo. E ele falou, e daí tem água só para 5 dias. Daí ele fala pra todo mundo, enquanto tiver água tem esperança, né? Não sei o quê, porque ele nem ele sabe o que ele tá falando, porque o Rango ele é um mentiroso. Então nem ele nem sabe o que ele tá falando ali. Então ele convence todo mundo, até que um grupo das topeiras, um bando de topeira, de doninha, topeira, sei lá, os bichos esquisitos, que tem uns bichos muito esquisitos. O design dos bichos são muito esquisitos. As topeiras vão e roubam a água do banco. E nisso se junta um grupo para começar uma caçada, e eles vão pelo mesmo buraco. No início eles vão sem rumo nenhum, nem sabe pra onde é que eles estão indo, eles só saíram no meio do deserto. Eles voltam, seguem o ralo, seguem pelo túnel que as doninhas fizeram para ir até a casa das doninhas. Lá eles chegam, o Rango tem uma ótima, tem um momento ali com a Feijão, que ele e a Feijão meio que estão tendo um clima, né? E ele arranca meio que tem um momento ali, um momento que a Feijão do nada trava, que ela tem de acordo com ela, um sensor de autodefesa dos lagartos. E daí passa, ele tem uma grande ideia para recuperar a água, que eles veem onde é que tá as doninhas, né? E eles meio que começam como se fosse
um teatro, assim, se movendo, e eles aparecem lá pra roubar. Eles vão, conseguem pegar o Tonel de volta, começa uma perseguição muito louca, porque a família do papai Doninha ali, obviamente é um lugar inteiro, né? Não uma alcateia, mas tem muita gente. Começa uma perseguição aérea com morcegos e as doninhas. E é uma perseguição desgraçada até que só eles veem que o tonel está vazio. Só que ele fala, que o doninho que pegou o tonel fala, é isso que eu queria falar. Não deixou falar. Ele fala assim pro pai das doninhas, que quando eu achei já tava vazio. E aí todo mundo fica assim, porque no meio do caminho eles encontraram o corpo do cara do banco, morto na areia, afogado. E a terra ainda estava úmida. Tem alguém, a Feijão Fala já tinha visto que alguém estava largando água no deserto. Ninguém acreditou nela, né? Que meio que todo mundo nunca acredita em ninguém nessas horas. Eles voltam e o Rango meio que liga, ele realmente começa a querer ajudar aquela cidade. E ele se liga que o prefeito, ele vai jogar gol pro prefeito, e ele vê que tá tendo uma construção mais pra frente. E ele se lembra que o prefeito comentou pra ele que quem controla a água controla tudo. E é o prefeito que provavelmente o vilão. E aí então ele chama o Jack Cascavel para dar um jeito no Rango. E enquanto eles estão tentando ajeitar tudo, que não tem água, né? O xerife fala, então acredita em mim. Confie em mim, acredita em mim. No mesmo momento, o Jack Cascavel chega, taca o terror em todo mundo e força o Rango a dizer a verdade. Que ele não fez nada daquilo que ele falou que tinha feito. Ele mentiu todo esse tempo pro pessoal, né? E o Jack fala que a partir daquele momento a cidade era dele, porque ele fala, se você é tão macho que nem você falou que era, que mata só com uma bala, Mimir, mata só com uma bala, então o que você tá esperando? Me mata? O Jack fala, fazendo o Rango apontar a arma pra ele. E o Rango não tem coragem, porque ele nunca usou uma arma. E o Rango vai e ele acaba voltando pra estrada, enquanto o Jack acaba tomando conta da cidade. Ele acaba voltando pra estrada e como ele tá completamente perdido, né? Naquele momento ele resolve que vai atravessar a estrada. Ele consegue atravessar a estrada. E ali meio que entra num momento meio espiritual, de um limbo, assim. Que ele meio que consegue. Ele encontra o Tatu de novo. Fala com o cara lá e ele encontra o lugar com a ajuda do Tatu e das árvores que estavam se movendo, que sempre se move para a direção da água. Ele acaba encontrando o registro de água que estava fechado. Provavelmente era o registro de água que levava até a cidade. E nisso o Han então começa a criar um plano na cabeça dele para dar um jeito de salvar a cidade. Ele vai até as Doninhas, fala com a ajuda dele, porque daí os pais e os dois irmãos da Doninha iam ser mortos por causa do roubo da água, ia ser culpado, né? E daí ele volta pra cidade para enfrentar o Jack. Todo mundo só tá observando ele, né? E o Jack. E ele já tem tudo um plano, caso tenha os canos de água embaixo da cidade, que não estão desconectados, não estão sendo utilizados. E ele quer atrair o Jack para um certo local para poder explodir para cima. Então, eles conseguem, ele vai para cima, aparece o formato de doninha para as doninhas voando, fazendo um pássaro, a sombra de uma águia aparece para assustar a Cascavel. Não consegue, que ele consegue ver pelo reflexo, assim, um dos morcegos saindo da formação e ele se percebe que estão tentando enganar ele. Então ele vai atrás do Rango, o Rango no momento horário mostrando que ele tá determinado a fazer aquilo.
ele pega e aponta a arma pro Jack Cascavel. O Cascavel olha pra ele e fala: você não tem coragem. E o Rango, com toda a determinação dele, que ele quer pra ajudar, ele responde: tem certeza? Quer apostar? E ali, naquele momento, o Jack Cascavel percebe que algo mudou nesse meio tempo que o Rango saiu da cidade e voltou. Algo mudou. Ele não é mais um mentiroso, não parece ser mais um mentiroso. Algo mudou. Só que como eles estão, o prefeito e os outros estão com a Feijão, o Rango hesita em matar, não mata, e ele acaba sendo preso num lugar onde está enchendo de água junto com a Feijão. E nisso o prefeito quer se livrar do Jack Cascavel, né? E no mesmo momento o Rango tá com uma bala ainda na mão. A Feijão e ele acabam se beijando. E a Feijão engasga com a bala. E o Rango consegue fazer a luz pia a bala que pega no vidro que tá prendendo eles e explode. Acaba salvando o Jack. E nisso todos são arremessados pra fora que tudo explode, tudo tava explodindo em água, né? Quando foi liberado. E o prefeito pede ajuda e o pessoal sabendo que é ele agora que tá tramando tudo por trás de todo o desaparecimento da água da cidade. O Rango não ajuda, o Feijão não ajuda e o Jack meio que cria um respeito ali naquele momento pelo Rango. Os dois meio que se cumprimentam, né? E o Jack vai embora, levando o prefeito junto. E a cidade agora tem água, foi resolvido. E termina assim. Daí tem aqueles mariachis que são os corvinhas, corujinhas, corvinhos. Em todos os momentos que eles aparecem, falam que em algum momento o Hank vai morrer nessa história. Desde o primeiro momento. Eles estão sempre aparecendo cantando essa história, falando que o Hank vai morrer, ele nunca morre. E eles terminam cantando a musiquinha assim, a história de Hank. E eventualmente ele vai morrer, mano, daqui a pouco. Eventualmente ele vai acabar morrendo, tá? E é assim que termina o filme. É um filme nota 7. Não é um filme ruim. Ele até que é divertido, ele tem umas piadinhas boas. O final é bom, eu gosto bastante do final do Rango, junto com o Jax Cascavel ali, com o Rango, a dinâmica deles é muito boa. É uma nota 7. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse filme. Eu tinha ele DVD quando eu era mais nova. Não assistia muito, assistia há pouco tempo de novo para fazer o vídeo. Era isso, gente. Recomendo assistir, não é um filme ruim. É um bom filme para te assistir numa tarde de domingo ali, num sábado de noite. É um filme recomendável, tá? E é isso, gente. Deixa like, se inscreve no canal, vai lá nos outros canais dar uma visitada. Também vai no canal do Kinup, que a gente teve live com o Kinup ontem, né? Domingo? Ontem? É, isso aí. Então é isso. Beijo pra vocês.